Sim, agora sim eu estou sentindo a energia de vocês. Sejam todos bem-vindos ao Renascer Saúde, Instituto de Desenvolvimento Humano, o instituto que promove a vida. Nós temos aqui programação semanal com entrada franca de terça a quinta-feira e de vez em quando às sextas-feiras, como vocês estão aqui hoje, né? A convite do pessoal como PNL, Coach, Theta Healing, pessoal do Performance, né? Quartas-feiras nós temos constelações familiares com a Marta Franco, então a entrada também é franca. Quem quiser constelar é só estar agendando com a gente e também tem um valor à parte, tá? Quintas-feiras nós temos meditação. Muitas vezes vocês podem encontrar aqui a Sandra Naves fazendo a meditação com vocês, a Sandra Ouro que faz a meditação e Reiki. Então, assim, tudo de perfeito no universo vem aqui também pra gente, tá? Sextas-feiras nós temos essas palestras que são agendadas esporadicamente, né? Mas com certeza vai ser mais usual vê-los aqui. Hoje nós temos Oswaldo Neto, que é médico veterinário, Master Coach, e Vanessa Ramos, que ela é artesã e Master Coach. Então, o tema de hoje, gratidão e inteligência emocional. Espero que todos gostem. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, se vocês quiserem participar dos eventos do Renascer Saúde, estão todos bem-vindos. Lembrando que, nesse mês de agosto, nós temos vários cursos de profissionalizante e de formação na parte de Reiki, na parte de renascimento, na parte de regressão de memória. Então, tá muito show! Quem quiser estar participando com a gente, é só estar conversando para poder fazer a inscrição, ver as formas, tudo. E assim, são coisas que, além de autoconhecimento, é de transformação. Por quê? Nesses tipos de evento que o Renascer Saúde promove, você vai estar trabalhando algo que você deixou bem lá no fundinho, bem escondidinho, quase no concreto, né? Mas que está trabalhando sua vida hoje. E isso pode vir à tona e sendo ressignificado e você pode estar seguindo na vida com mais leveza. Então, agora quem vai começar? Para o ímpar? Nós vamos começar com as mulheres, né? Como ele é um cavalheiro. Vanessa Ramos. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou ficar aqui por causa dos meninos do Instagram. Um beijo para vocês. Meninos e meninas lá do Artesanato Colorido, sejam bem-vindos também. E eu vou falar no microfone aqui, e você também vai falar no microfone, Oswaldo, porque eu acho que os meninos ali, eles vão ouvir melhor o que a gente tem a dizer. Então, como a Karine já disse muito lindamente aqui, eu sou a Vanessa Ramos. Atualmente eu trabalho com cursos na área de artesanato, mas estou me profissionalizando em terapia, já sou reikiana, fiz cristaloterapia e cromoterapia, por isso vocês estão me vendo de amarelo, assim, toda linda, e também sou uma pérola de Kuan-Yin. E hoje nós vamos falar sobre gratidão, eu vou falar sobre gratidão, então eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo, e ele vai se apresentar, e já de antemão, Oswaldo, eu quero te perguntar, que tal desse negócio de inteligência emocional? O que é isso? Pessoal, boa noite. Boa noite. Como nós já fomos apresentados, né, eu sou o Oswaldo, sou médico veterinário, também estou fazendo formação em Master Coach e atualmente eu trabalho em universidade, sou professor universitário. Quando a gente fala sobre inteligência emocional, a gente acaba não entendendo a importância desse tema, né? Por isso que a gente trouxe para falar sobre o mesmo. De forma bem resumida, já que a Vanessa vai falar primeiro, de forma bem resumida, inteligência emocional é como que a gente lida com as emoções que a gente não consegue controlar. Porque a gente muitas vezes tem algumas emoções, a gente vai ver que a emoção tem muito mais a ver com o funcionamento do nosso corpo. Então não cabe a nós não ter algum tipo de emoção, elas vão existir de toda forma. E a inteligência emocional é como a gente vai lidar com isso. E como isso vai influenciar na nossa vida financeira, pessoal, do trabalho, amizade, relacionamento, né? E tudo mais. Então a gente vai começar com a parte da gratidão primeiro, depois a gente vai detalhar mais um pouco sobre a inteligência emocional. Então a Vanessa vai começar
falando sobre gratidão, e daqui a pouco a gente detalha mais sobre a parte de inteligência emocional. Mas vocês vão ver que é tudo muito bem relacionado, né? Tudo muito bem. A gente tem que ser muito inteligente emocionalmente, né, para exercer a gratidão. Obrigada, Osvaldo. Quantos de nós, ou alguém que você conhece, vocês estão passando, ou conhecem pessoas que estão passando, por um desses sintomas que eu vou colocar aqui? Desespero, sofrimento, tristeza, solidão, angústia, aquela coisa que corrói a gente aqui por dentro e a gente não quer conversar, ou tudo que a gente faz parece que está ruim. Depressão, mal, né? De agora, onde se fala em depressão. Medo. Quantas pessoas têm síndrome do pânico? Minha irmã mesmo já foi acometida por essa síndrome do pânico. E culpa. Essa culpa, ela pode vir de você, ou essa culpa, ela pode vir de outras pessoas para com você. E o que você tem feito para não deixar que essas emoções atrapalhem o seu dia a dia? Você tem inteligência emocional? O que você tem feito? O que te falta para que você não permita que essas emoções atrapalhem a sua vida financeira, a sua vida na sua família, a sua vida no seu trabalho, a sua vida de uma forma geral? O que você tem feito? O que te falta para que você possa eliminar de uma vez por todas, ou pelo menos amenizar esses sintomas? O que te falta é fé? Às vezes é fé. Eu vim fazer um curso na semana passada, assim como também a minha colega, a Sandra, Ana, cadê a Ana? Maria, isso, desculpa. E no começo do nosso curso, a nossa professora, a Andréa Franco, convido vocês a conhecerem o curso dela de cromoterapia e cristaloterapia. Ela colocou uns papéis coloridos aqui no chão e ela pediu para que a gente sentisse a energia. E a que mais me conectou, as cores que mais me conectaram foram as cores lilás e o amarelo. O lilás representa a espiritualidade, representa a transcendência. E o amarelo, que eu estou vestida hoje, significa alegria. E ela disse: essas cores que vocês escolheram aqui hoje é o que vocês estão precisando trabalhar. Então eu sei hoje que eu preciso trabalhar a minha parte da transcendência. Eu preciso trabalhar a minha parte da alegria. E eu preciso me permitir sentir isso. Mas nós temos fé? Nós temos esperança? Está tão clarinho ali, mas aquilo ali é uma plantinha que nasceu lá no meio do asfalto. Esperança vem do latim esperare. E esperar significa você esperar que alguma coisa aconteça. Gente, não vai adiantar você ficar esperando que alguma coisa aconteça. Você tem que agir. Você tem que tirar o seu bumbum da cadeira. Você tem que fazer alguma coisa. Esperar é a mesma coisa que você está fazendo a mesma coisa todos os dias e querendo que resultados diferentes aconteçam. Não vai acontecer enquanto você não agir, enquanto você não se mexer, enquanto você não se mover. O que está te faltando é meditação? Aqui no Renascer Saúde você tem meditação. Todas as quintas-feiras tem meditação. Aí as pessoas falam assim: nossa, mas meditar é muito difícil, porque eu tenho que ficar sem os meus pensamentos. Não é ficar sem pensamento. Os pensamentos, eles existem a todo momento. O que vai acontecer é você aprender a dominar os seus pensamentos. O pensamento vem, e do mesmo jeito que ele vem, você deixa ele ir embora.
Tem respiração, a respiração também te ajuda a conectar. Porque no caso da meditação, diferente da oração, que quando a gente faz uma oração, nós estamos falando com Deus, e na meditação é Deus que está falando conosco. Então é isso que está faltando na sua vida? Bons livros. Quantos livros você tem lido ultimamente? Ou pelo menos ouvido ultimamente, que já tem vários audiobooks. Quando você lê, quando você se permite ler, você se transporta para outros lugares. Então, quantos livros você tem se permitido ler? Ai, Vanessa, nossa, mas eu não gosto de ler, eu também não gostava. Então, você faça o seguinte, pega um livro, vai em alguma biblioteca, nem que seja na biblioteca, pega um livro. Pode ser fino, não precisa ficar com vergonha, tem que começar por algum lugar. Então, você pega um livro fino. Ah, não gostei desse livro, não. Não tem problema, troca de livro. Pega outro livro. Ai, nossa, esse aqui já é mais interessante. Ah, não, mas não gostei, não. Não tem problema, pega outro livro. Até você pegar um livro que você goste. Mas tenha o hábito da leitura. O que te falta é um trabalho voluntário? O trabalho voluntário edifica o homem. Fé sem obras é morta. E realmente é morta. O que você está fazendo em prol do seu colega? Gente, caridade não é só você colocar a mão no bolso e dar o dinheiro para a pessoa, não. Caridade é você ir em busca de alguém que precisa de você. É você ir em busca de alguém que está precisando de uma palavra amiga. Às vezes você nem precisa falar nada. Você só chega lá, a pessoa fala. E aí de repente, né, Zane? A pessoa fala assim, achei a solução. Eu falei, mas eu não falei nada. Ela falou, mas agora eu entendi o que é que eu preciso. Então, às vezes, você não precisa falar nada. É só o fato de você ouvir. É só o fato de você escutar a pessoa. Atividade física. Gente, me perdoem os personagens, né? Mas eu odeio fazer atividade física. Então, a minha atividade física que eu faço, que eu me permito fazer, é a caminhada. E no momento que eu estou caminhando, eu faço minha meditação. Tem um livro aqui, que é A Arte da Meditação, do Daniel Goleman, que ele fala que caminhar também, você pode fazer a sua meditação quando você está caminhando. Então, por que não fazer essa caminhada e fazer também a minha meditação? As melhores coisas da vida nem sempre valem dinheiro. Quantas vezes você já tirou para você levar o seu filho, a sua filha em uma sorveteria? Tirar uma tarde ou uma noite que seja em função dos seus filhos? Ou se permitir ir com seu esposo, com seu namorado, com sua esposa, com a sua namorada, com seu companheiro, companheira, no cinema? Há quanto tempo você não se dá isso de presente? E aí, às vezes, simplesmente você... eu não tenho dinheiro para levar os meus filhos, por exemplo, no zoológico. Não precisa ir no zoológico não, gente. Olha que maravilhosa aquela natureza que tem ali em volta do zoológico. Faz um piquenique, você mesmo faz as coisas em sua casa, leva as coisas para lá, faz um piquenique. Quantas coisas maravilhosas nós temos ao nosso dispor, sem você precisar de dinheiro. Então, as coisas práticas, as coisas simples da nossa vida, são aquilo que vale a pena a gente viver. Por que você acorda todos os dias? Qual a motivação que você tem para você acordar e você levantar todos os dias? E a gratidão. É lógico, gente, que isso aqui, esses itens que eu coloquei aqui, não são únicos. Tem outros, vários outros. Esses dois lindinhos que estão chegando aqui são meus pais. Então, eu vou falar da gratidão hoje, vou dar enfoque na gratidão. Mas além da gratidão e além dessas outras coisas que eu falei aqui para vocês, tem N outras coisas que podem nos auxiliar a sair daqueles sintomas que eu falei no começo da palestra. Então, aqui agora, nós temos gratidão.
Ah, então que danado que é essa gratidão que todo mundo tanto fala. O que é isso? É de comer, de passar no cabelo? O que é esse negócio? Então, gratidão é muito mais do que um simples obrigada. É muito mais do que você oferecer alguma coisa, você agradecer alguma coisa a alguém. A gratidão, ela vem do latim gratia. E gratia vem de graça. Não é de graça, não é de graça. Graça vem de bênção. Então, a gratidão é quando você faz alguma coisa, ou alguém faz alguma coisa para você, mas ele não está esperando nada em troca. Ao passo que quando você fala obrigado ou obrigada, vem do latim obligatus, que significa eu estou em dívida com você. Eu estou obrigada a fazer alguma coisa para você. Então, a palavra gratidão, ela é muito mais abrangente do que a palavra obrigada. Então, quando alguém falar, você agradece falando obrigada, ou você agradece falando gratidão? Gratidão. Porque quando você fala gratidão, você está realmente vendo o cerne daquela pessoa e você não está esperando nada em troca. E você também não vai oferecer nada em troca, se for o caso. E aí, temos alguns benefícios da gratidão. A gratidão, ela melhora os nossos relacionamentos. Por que ela melhora os nossos relacionamentos? Porque você aprende a ser grato por pequenas coisas. Às vezes, um colega te coloca uma água e você nem agradece. E aí tem muita, eu ouvi agora há pouco tempo, eu não sei se vocês conhecem o Bruno Gimenez, do Luz da Serra, e o Bruno Gimenez, ele disse o seguinte, que ele entrou em um táxi, porque ele faz palestras no Brasil todo, e ele entrou em um táxi, e o taxista estava se queixando dos filhos, que os filhos eram ingratos com ele, que ele trabalhou a vida inteira para que os filhos estudassem, para que os filhos tivessem uma condição de vida melhor. E aí o Bruno ficou ouvindo aquela conversa dele, né, e tal, e aí eu sei que no final lá a corrida deu R$20, e ele deu R$50 para o taxista, e o taxista nem agradeceu. E aí ele ficou se questionando depois, aquilo ficou na cabeça dele, ele falou, gente, eu vou ter que fazer uma live só por causa disso. E ele fez uma live por causa disso. Então ele disse, como que esse pai espera que os filhos sejam gratos se ele não é grato? Ele nem agradeceu esses R$30 a mais que ele falou. Então às vezes a gente cobra demais do outro, a gente espera demais do outro, a gente quer que o outro se modifique e a gente não olha para nós. Nós estamos olhando para nós, porque é o seguinte, antigamente eu falava muito que meu pai era teimoso. Meu pai é teimoso. Só que tudo aquilo que você rejeita na pessoa significa que você também tem. E aí eu fui parar para pensar, eu falei, gente, como eu sou teimosa. Eu herdei isso dele, porque nós somos 50% do pai, nós somos 50% da mãe. Quem já tem costume de vir aqui no Renascer Saúde, fazendo as constelações com a Marta, a gente ouve muito isso. Então, se você rejeita alguma coisa no outro, você pode parar e prestar atenção. Opa, o que isso, qual que é o alerta que está aqui na minha cabeça? O que eu tenho que mudar a respeito disso? Então, quando você é grato com as pessoas vão sentir que você está aberto a novos relacionamentos. Porque, gente, a pior coisa que tem é você chegar perto de uma pessoa que só reclama. Pessoa que só reclama, que só fala de sofrimento, que nada para ela está ruim, como diz o nosso Paulo Bento, né, que é o nosso professor. Então, se tiver uma chuva de Xuxa, só cai Pelé no meu colo. Ele fala desse jeito. Mas é porque a pessoa é muito negativa. Que tipo de gente que essa pessoa vai atrair? Né? Depois, a saúde física. Gente, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, eu não inventei. Isso aqui são estudos científicos que foram feitos. Então, esses estudos aqui que eu peguei, desde 2012, até antes disso, que eles fizeram esses estudos a respeito da gratidão. Então, eu não tirei isso aqui da minha cabeça. Tudo estudos que foram feitos. Então,
A saúde física, quando a gente é grato, significa que a pessoa sabe olhar o belo, sabe olhar o que é bom. Então a pessoa ela vai se cuidar mais. Significa que a pessoa tem menos dores, ela não reclama, gente. Quando a gente para de reclamar, as nossas dores desaparecem. Então as pessoas elas não vão ter dores, ou pelo menos vão ter menos dores. Elas vão se cuidar mais, elas vão fazer mais atividades físicas e, consequentemente, elas vão viver mais. Saúde mental. A partir do momento que você começa a ser grato, e não é grato, gente, assim, por um monte de coisas mirabolantes que acontecem na nossa vida, não. É simplesmente por você olhar para você, no caso da Sandra, no dia do nosso curso, ela caiu e quebrou o pulso. Quando ela chegou, ela disse o seguinte, e isso eu não vou esquecer, ela disse o seguinte: eu aceito e concordo com o que aconteceu comigo, porque foi uma transformação dentro dela. Não foi esse acidente da Sandra, assim como muitas coisas que acontecem na nossa vida, não são por acaso. E aí, às vezes, a gente fica culpando Deus, porque que Deus deixou que algumas coisas acontecessem na nossa vida. Gente, saibam que tudo tem um propósito na nossa vida. Então, quando você é grato, você tem essa saúde mental, porque você para de reclamar e você começa a olhar o belo. Então, quando você sai na rua, agora, hoje mesmo, eu estava indo embora para minha casa, eu vi uma árvore, estava cheinha de flores. E no chão, assim, estava um tapete de flores. Então, o pessimista sempre olha e fala assim: nossa, mas vai dar muito trabalho para limpar isso aqui. E outras pessoas simplesmente falam: nossa, que lindo, olha que Deus preparou para nós. Um tapete de flores para a gente passar. Já pensou, Sandra? Então, são coisas simples que a gente tem que agradecer. E quando a gente começa a agradecer, a nossa saúde mental melhora. Porque a gente não vai ter mais tempo de ficar olhando o que é ruim. A gente não vai mais ter tempo de ficar olhando o que é feio na nossa vida. Evita a depressão, evita mesmo a depressão. E no caso da depressão, Paulo Bento também fala muito isso, que quem tem depressão não é grato. Não é mesmo. Porque quando a gente tem depressão, nosso corpo para de produzir os hormônios necessários para que a gente sinta a gratidão. Por isso que a gente precisa tomar os remédios, porque os remédios é que vão repor essas substâncias no nosso corpo para que a gente comece a ter a gratidão novamente. Para sentir o bem-estar. Para sentir o bem-estar, exatamente. Então, aumenta a nossa empatia e diminui a nossa agressividade. Às vezes, eu conheço a Sandra, conheço a Carlete também, e às vezes, vamos supor que a gente trabalhe junto. E aí, às vezes, quando ela chega e ela está assim num momento difícil da vida dela, às vezes ela me deu uma resposta, mas ela nem prestou atenção na resposta que ela me deu, e aí eu já fico com um bico desse tamanho. Gente, mas eu tenho que parar e pensar, por que ela agiu dessa forma? Será que está acontecendo alguma coisa com ela? Então eu tenho que ser mais compreensivo. E só quem é grato que tem essa compreensão para poder aumentar essa empatia e diminuir essa agressividade. Imunidade. Então a imunidade, estudos já revelaram que as pessoas que são gratas, que o nosso corpo produz os glóbulos brancos que são responsáveis pela imunidade do nosso corpo. Olha que maravilha a gente ser grato por tudo que nos rodeia. Qualidade do sono. Até a qualidade do sono melhora quando você é grato, porque você para. Já viram que a gente leva um monte de preocupação para a cama? A cama era o último lugar que a gente deveria levar preocupação. E a gente, no dia lá, está preocupado com isso, com aquilo, com aquilo outro. Mas na hora que você deita na cama, é o momento que você escolhe para pensar nos problemas. E aí o sono não vem. E aí você fala: eu estou com insônia. Não é que você está com insônia, não. É porque você não é grato por isso que está acontecendo com você. Até nos momentos difíceis, você tem que se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? O que eu tenho que tirar de positivo disso?
Porque a gente só pensa do lado negativo, a gente tem que começar a pensar no lado positivo também. Então, quando você começa a ser grato, quando você começa a agradecer as coisas que acontecem na sua vida, e até o meu esposo esses dias estava falando, mas como que eu posso ser grato? Eu fui roubado, eu fui assaltado no ponto de ônibus. Então, você tem que pensar, ainda bem que eu só fui assaltada. Não fizeram nada de ruim comigo, não tiraram a minha vida. É um ponto positivo. Então, até do negativo, você tem que tirar o que é positivo. Autoestima. Quando a gente aprende a ser grato, isso é difícil, que eu vou falar agora, mas é importante a gente fazer. Às vezes, a gente se acha feio, às vezes, a gente se acha impotente, às vezes, a gente acha que a gente não é capaz de fazer muitas coisas, porque isso também, gente, vem lá do nosso subconsciente. O nosso subconsciente é como se fosse um iceberg, a nossa mente é um iceberg. Só aquela pontinha do iceberg que você está vendo lá em cima é a nossa mente consciente, que é 10%. Os outros 90% é embaixo da água, que é o nosso subconsciente. E lá no subconsciente é onde estão os nossos medos, é onde estão as nossas crenças, é onde estão muitas coisas que não nos permitem avançar na vida. E às vezes você até conscientemente você quer, mas na hora que você vai para a ação, você trava. Porque alguma coisa lá no seu subconsciente está falando, não, por que você está tentando? Você não vai conseguir, você não é boa o suficiente. Você está achando que você é quem para você conseguir isso? Então, a autoestima, ela tem que ser valorizada em nós também. Se olhe no espelho e fala, muito obrigada por nós termos chegado até aqui. Eu amo você. É difícil, gente, olhar no espelho e se falar isso. Mas isso é um exercício diário que a gente tem que fazer. Porque a gente se preocupa tanto com o outro e a gente sempre se esquece da gente. Então você tem que se olhar no espelho e falar, muito obrigada. E nós vamos de mãos dadas seguir o nosso caminho, cada vez melhorando mais. A gente vai cair muitas vezes, mas todos os dias temos oportunidade de melhorar. Equilíbrio emocional. Então, às vezes, lá dentro da nossa casa mesmo, a gente tem algumas desavenças bestas, tão idiotas, e a gente vai dormir sem falar com o nosso cônjuge, né, ou com a nossa esposa, ou com os nossos filhos. Só que a gente também tem que pensar o seguinte, comece a pensar isso, que você vai ver que vai fazer diferença na sua vida. E se amanhã eu não estiver mais aqui? Isso faz uma diferença tremenda na vida da gente. Porque se você começar a pensar, e se amanhã eu não estiver mais aqui, será que esse problema vai ter o peso todo que ele realmente tem? A gente vai ver que não. Que a gente é que está fazendo as dificuldades, trazendo as dificuldades para a nossa vida. Poderia ser tão simples. Nossa, me desculpa, porque eu fui arrogante com você. Me desculpa porque eu falei mais alto com você. Me desculpa, meu filho, porque eu, na ânsia de acertar, eu estou errando. Mas me desculpe, não é vergonha você pedir desculpa para o seu filho ou para a sua filha. É muito melhor você pedir desculpa do que ele ficar com aquilo na cabeça e depois ele começar a repetir isso de novo com os filhos deles. Então, o que a gente vai fazer, né? Porque até agora eu falei os benefícios da gratidão, mas como eu posso ser grato? O que eu tenho que fazer para ser grato? Então, a primeira coisa é a gente ter um ponto de gratidão. O que é um ponto de gratidão? É você começar a observar as coisas boas na sua vida. Eu não gosto da minha casa, tá? Mas você já parou para pensar que você poderia morar na rua? Isso não é um ponto a ser de gratidão? Você tem o privilégio de escolher o sapato que você está calçando hoje. Muitos não têm isso. Você tem a oportunidade de ainda ter os seus pais em vida. Muitos não têm.
e estão arrependidos pelo que deixaram de falar para os seus pais ou para os seus filhos. A gratidão, ela está em todos os lugares. Nossa, como eu sou grata a cada um de vocês, por vocês estarem aqui hoje. Porque até eu e o Oswaldo, a gente estava comentando, será que vai dar muita gente? Eu falei, eu acho que não. Mas olha só, são pessoas especiais para nós que estão aqui. Então, isso é um ponto de gratidão. Comecem a ver coisas boas na sua vida. Deixa um pouco as coisas negativas de lado, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. E eu falo sempre que quando a gente fica com raiva, quando a gente fica nervoso, todas as vezes que a gente fica com raiva, que a gente fica com nervo, a gente começa a plantar uma sementinha aqui. E toda semente que a gente planta, se a gente rega, ela nasce. E aí as raízes começam a ficar maiores, e maior, e maior, e maior. Então é muito mais fácil a gente arrancar uma semente do que a gente querer arrancar uma árvore. Então começa a podar essa árvore em você, começa a ter pensamentos positivos, começa a fazer coisas boas, começa a elogiar as pessoas, começa a olhar as pessoas com outros olhos. Tenha um diário da gratidão. Gente, vocês não sabem o quanto isso daqui é poderoso. Pega um caderninho. Primeiro, o meu marido está escrevendo uns negócios lá no caderninho. Ele começou num caderninho pequeno. Eu falei, esse caderno aí para você agora tá pouco, né? Aí ele falou, tá, vou ter que colocar um caderno maior. Então pega um caderno e no final do dia, coloca lá no caderno tudo o que te aconteceu de bom naquele dia. O que você viu que encheu os seus olhos? O que você ouviu que te remete a uma época lá atrás na sua vida que era bom? Que cheiro que você sentiu? Então começa a anotar isso em um caderno e você vai ver quantas coisas maravilhosas você tem para agradecer na sua vida. Tem gente, como eu falei anteriormente, que fala muita coisa negativa, que é muito negativo, é muito pesado. E tem algumas pessoas que infelizmente não tem como a gente eliminar da nossa vida. Porque o Napoleão Hill, no livro, qual é o nome do livro? A Lei do Triunfo. Obrigada, Oswaldo. Na Lei do Triunfo ele fala que nós somos a média das 5 pessoas que mais convivem conosco. Então, do mesmo jeito que eles são, eu também sou. Então, com que tipo de amigos que você anda? Quais são as suas companhias? E aí, tem algumas pessoas que infelizmente não tem como a gente cortar da nossa vida, porque às vezes estão no nosso trabalho. Mas comece a visualizar essa pessoa com outros olhos. Às vezes a gente fala assim, ai, mas eu não gosto desse trabalho. Eu estou aqui, mas por causa do salário, o salário é bom, mas eu não gosto desse trabalho. E nesse livro, A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill, ele fala, faça mais do que lhe é pedido. Porque a partir do momento que você começa a fazer mais do que o seu chefe espera de você, começa a fazer mais, além daquilo que é a sua função, você vai ser promovido. Olha que maravilha, a gente não pensa assim. Você só pensa na rasteira no seu chefe, só pensa no final de semana que está chegando, só pensa no feriado que está chegando. Então faça mais do que é pedido a você. Humildade. Tem pessoas que adoram falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou melhor, que eu faço assim. Às vezes você está humilhando alguém. Perceba o que você fala. Perceba a forma como você fala. Às vezes você pode até falar, mas sem humilhar a outra pessoa. Porque às vezes ali teria até uma parceria entre vocês. Mas a forma como você fala, a forma como você age, você tolhe a outra pessoa. A pessoa vai falar assim, nossa, nem quero conversar com aquela ali mais, que é uma arrogante. Então seja humilde. Elogie mais. Aí, hoje, algumas pessoas me falaram assim, nossa, Vanessa, você tá tão bonita. Aí, quando a gente tem cara de pobre, né, que o Paulo Berg fala desse jeito, você fala assim, ai, que nada, são seus olhos. Não, gente, obrigada. Eu aceito, eu recebo esse elogio. Obrigada por você ter prestado atenção em mim. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, Carlete, que bolsa bonita. Ai, é da feira. Gente, pra que falar que é da feira? Meu Deus.
Ai, é mesmo, né? Combina com minha roupa. Não é? A gente tem mania de nos denegrir. A gente tem mania de nos abaixar. Hã? Eu falo falsa modéstia. Falsa modéstia, é. Não, então, quando vai cantar parabéns, já viram? Isso eu não sabia não, gente, mas isso é sério. Quando vai cantar parabéns, o aniversariante também está lá batendo palma. Não, gente, você está recebendo, você não está batendo palma para ninguém, não. Está cantando parabéns para você, recebe. Não canta parabéns junto, não. Então, comece a elogiar as pessoas. Nossa, Aline, que colar lindo que você está usando. Nossa, Eusaine, que bom que você veio. E se você, às vezes, tem dificuldade de elogiar as pessoas, porque realmente existem pessoas que têm dificuldade em elogiar o próximo. Então, você fala, Senhor, que sol mais lindo o Senhor está nos proporcionando hoje. Que lua maravilhosa é essa lua que nós temos lá fora. Parou de funcionar? Ah, não. Então, comece a elogiar a natureza, comece a elogiar o outro. Né? Vamos elogiar mais as pessoas. E nas situações difíceis, vamos parar e vamos pensar friamente. Por que que isso está acontecendo comigo? Eu, como eu falei para vocês, eu trabalho com artesanato. E nem sempre os meus alunos, as minhas alunas, são alunas fáceis. Algumas são pessoas difíceis, mas assim, graças a Deus, e eu recebo, Senhor, que a maioria, 98% das minhas alunas são anjinhos que Deus manda para mim. Porque é vibração, isso também é vibração. Se você vibra coisas positivas vão chegar até você. E aí, esses dias eu tive uma aluna, gente, que ela me infernizou. Ela me infernizou. E depois, eu fiquei com tanta raiva dela, mas assim, tratei super bem, fui educada com ela. E depois que ela saiu, eu fiquei pensando, Senhor, por que o Senhor me mandou essa aluna? E ela me deu uma lição de uma coisa que eu estava ensinando errado. Não é que é errado, mas a forma que ela queria que eu ensinasse era melhor. A peça ia ficar mais bonita, realmente eu vi que era isso. Então, nas dificuldades, também veja o que essa dificuldade está querendo te falar, o que está querendo te ensinar. Não vamos ficar presos somente no negativo. Olha para aquilo e analisa. Por que isso está acontecendo na minha vida? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que agir? Como eu tenho que agir? E, por último, eu faço um desafio para vocês. Por uma semana só, você não vai criticar ninguém, você não vai reclamar e você não vai fofocar da vida de ninguém. Porque você tem que tomar conta da sua vida. Então, durante essa semana, você vai fazer esse teste. É lógico, quem tem o costume de fazer uma dessas 3 coisas aqui, ou as 3 coisas, né? Vai ser difícil, vai dar uma escorregada. Mas você vai falar o seguinte, não, eu dei uma escorregada, mas vou me recompor aqui. Respira e continua sem fazer isso. Ao final de uma semana, você vai observar quanto tempo que você gasta fazendo isso daí. E não vai te levar a lugar nenhum. Não vai trazer crescimento para você. Certo? Certo. Aprendido? Aprendi. Vamos colocar em prática? Sim. Ótimo, então tá bom. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui e agora eu vou passar a palavra para o meu colega Osvaldo. Pessoal, como a Vanessa falou muito bem, é bem importante a gente ter esse controle, né, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente faz, né, porque muitas vezes a gente gosta de reclamar, a gente gosta de criticar, né, a gente gosta de pôr a culpa nos outros. A culpa é sempre dos outros, né? Do chefe, do filho, da mãe, do pai, da faculdade, do emprego, e a gente não tem culpa de nada. E o que a gente precisa entender é que boa parte da culpa, algumas pessoas dizem que inclusive 100%, é nossa. Né? Talvez não a culpa, mas a responsabilidade sempre. A responsabilidade é sempre nossa.
de tudo que acontece em nossa vida. Então a gente precisa pensar mais nisso e trabalhar em relação a isso, porque nós não somos tão livres como a gente gostaria de ser ou como a gente acha que é. Se a gente nos conhecer, né, a gente tiver um bom autoconhecimento, aí sim, aí a gente começa a ter a possibilidade de ter essa liberdade. Mas caso contrário, essa liberdade ela se torna um pouco fictícia. Quando a gente vê tantas pessoas, eu preciso formar, estou ficando velho, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu preciso isso, eu preciso aquilo, baseado em quê? Em qual contexto essa pessoa precisa cumprir um protocolo? Qual a lei? Porque a gente é livre, né? A não sei que seja em relação a cumprir uma lei. Qual lei diz que a gente tem que formar em tantos anos? Que a gente tem que ter um emprego de carteira assinada, óbvio, né? Que geralmente vai ser melhor que outras situações, mas talvez se você empreender e for chefe e não tiver a sua carteira assinada, talvez seja melhor para você, né? Talvez você não queira fazer faculdade, talvez você não queira casar. Eu gosto muito dessa imagem, essa primeira que eu trouxe, para mostrar que a nossa vida é baseada em decisões, ela é baseada em decidir para onde nós vamos, o que a gente vai fazer, né, o que a gente está fazendo, e a gente precisa entender que se a gente não raciocinar sobre as nossas emoções, a gente tem uma grande chance de fazer coisa errada. Às vezes a gente consegue perceber depois, quando dá muito errado, né? A gente fala, opa, não era isso, né? Um emprego muito ruim, um relacionamento muito ruim, e daí, né? Daí por diante. Ou tem gente que passa a vida toda sem saber. E aí fica história, né? Nossa, lembra daquela pessoa? E ficam falando, né? Inclusive, descumprindo, né? Um dos pré-requisitos que a Vanessa falou, né? A gente precisa parar de falar dos outros, né? E preocupar mais com a gente. Quando a gente pensa nessas escolhas, nesse contexto, né? Do que eu vou fazer, a gente é um pouco mimado, né? No geral, dependendo da idade, mas a gente acha que a vida é minha, eu faço o que eu quiser, eu que decido, e a gente vai ver que não é bem assim. Né? Como fui apresentado no começo, eu sou professor universitário, né? Eu trabalho em algumas faculdades, e eu trabalho mais na área de saúde pública, que é a área que mostra os problemas, né? Que a saúde tem no geral. E os problemas no geral a maioria dos problemas tem a ver com questão psicológica, né? Tem a ver com depressão, tem a ver com distúrbios alimentares, tem a ver com o aumento da taxa, inclusive, de suicídio, né, de pessoas que tiram sua própria vida. Então, isso está aumentando muito, ou seja, pessoas que não sabem lidar com a sua emoção. E, inclusive, um dos motivos pelo qual eu fui buscar esses cursos é que nas faculdades, no ensino, começando lá nas criancinhas, não falam muito sobre isso. Então, o pessoal, os alunos falam, né, estão surtando, né, estão sofrendo com coisas que a gente entende, depois de certo tempo, que não deveria ser motivo de sofrimento. Mas naquele contexto eles ainda não têm essa percepção. Né? Quando a questão do bullying, né? A questão de um aluno prejudicar o outro, uma competição exacerbada, são coisas que a gente vê que as emoções estão meio soltas. Quando a gente pensa em escolhas, né? Eu vou escolher, quero ter essa profissão, quero ter esse tipo de vida. Muitos de nós acabam não escolhendo, né? Muitos de nós acabam deixando o barco levar, às vezes por comodidade, às vezes por preguiça, né? Às vezes por ambição, vai ser bom, o salário é bom, né? O emprego é bom, não quero mudar de casa, não quero mudar de cidade, e vamos, né, ficando naquela situação. Deixar a vida em lugar, literalmente, né? O que a gente precisa entender quando a gente fala de inteligência emocional, a primeira questão é entender sobre as emoções. As emoções, gente, elas têm muito mais a ver com questões químicas, com questões fisiológicas, né? Com questão química e questão fisiológica. Ou seja, elas vão acontecer no nosso organismo independente se a gente quiser ou não. Né? Assim como a digestão dos alimentos que a gente consome, assim como a questão da nossa respiração, né, da circulação do nosso sangue, isso é químico mesmo, é biológico, vai acontecer. E a gente tem muito ainda dos nossos ancestrais. Né? Esse slide aí com alguns animais, né, em ponto de ataque, é para a gente lembrar que antigamente as pessoas, os seres humanos, os nossos ancestrais, eles tinham que agir rapidamente em questão de segundos.
Porque se eles errassem, eles morreriam. Né? Então eles precisavam caçar para conseguir o seu alimento, e eles precisavam também fugir, né? Para manter a sua vida. Né? Então, antes da produção de fogo, né? Dessas questões, o ser humano ele tinha uma vida muito mais complexa do que nós temos hoje. Então, o organismo ele se adaptou, né? Junto com a evolução. Os nossos ancestrais que tiveram sucesso foram os que conseguiram vencer isso. Então, muitas das nossas emoções, elas vêm antes, isso é científico mesmo, elas vêm antes do nosso raciocínio. Elas vêm antes da gente conseguir raciocinar. Por isso que o pessoal fala, não toma decisão quando você estiver com raiva. Não toma decisão quando você estiver chorando, né, passando mal por alguma coisa muito grave, porque você não consegue raciocinar. Tem uma região do nosso cérebro, né, chamada de amígdala, o cérebro mesmo, o mesmo nome da amígdala, né, que libera substâncias que moldam o nosso comportamento para que a gente haja imediatamente. Nesse momento é como se bloqueasse o nosso raciocínio. Então, nesse momento, a nossa parte do córtex, que é o responsável pelo raciocínio, meio que trava. Então, a gente não consegue raciocinar mesmo. Então, a gente tem que entender isso para a gente sofrer menos, né? Para a gente não fazer tanta besteira e depois, né, pôr a culpa nas emoções. Só que hoje, nenhum de nós precisa caçar, né? Onça, leão, não para sobrevivência. Existe aí quem caça, né? Caça esportiva e tudo mais, mas a gente não tem mais essa necessidade, né, para sobrevivência. Nossa sociedade mudou e hoje o contexto é bem diferente. Hoje está muito mais urbanizado, né, a nossa sociedade. E a gente gosta de pôr a culpa nos outros, como a Vanessa comentou, né, da gente preocupar às vezes com o outro, isso é bem errado, né, do ponto de vista negativo, né, ficar criticando, ficar fofocando e tudo mais. Ah, o fulano me passa raiva. Nossa, eu não aguento aquela pessoa é insuportável. Na verdade, quem tem o poder de decidir se vai ou não passar raiva somos nós. Né? Então, quem resolveu e decidiu passar raiva somos nós. Né? Então, a gente que vai criando uma situação que a gente poderia ter evitado. Ah, isso é fácil? Não, isso não é fácil, de forma alguma. Isso é um exercício diário. A gente vai ver daqui a pouco que existem alguns quesitos que nos ajudam a trabalhar essa inteligência emocional. Ela não é tão fácil, né, da gente, a princípio, manter. Né? As emoções, elas são sempre necessárias, elas sempre vão existir, né, no nosso dia a dia, e a partir delas, né, dessas emoções, que surgem os sentimentos. Tanto que muita gente confunde, acha que é tudo a mesma coisa. Né? Emoções têm muito mais a ver com o imediato, né? Com a questão da tristeza, da alegria, da raiva, do ódio, do nojo, né? Desse tipo de reação orgânica. Né? Já o sentimento é a interpretação desta emoção. Por isso que tem gente que tem nojo de inseto, tem gente que não tem. Ou seja, percepções diferentes sobre a mesma situação. No Brasil, se fala assim, quem gostaria de comer daqui a pouco carne, né, vamos ter aqui pão com carne. A carne vai ser de cachorro. Né? Quem vai querer experimentar a carne de cachorro? No Brasil, dificilmente alguém comeria carne de cachorro. Né? Carne de cobra, carne de rã, carne de sapo. Nossa, que absurdo, ou que nojo, não sei o quê. Sendo que em outros países é normal. É questão de costume mesmo. Então, eles não têm, digamos assim, nojo, né, desse tipo de alimento em outras partes do mundo. Ou seja, o seu organismo responde de uma forma diferente a uma mesma situação. Por quê? Porque você foi ensinado, né, sobre aquilo. Então, eu posso ser ensinado em relação à emoção? Pode. Né? Quem já não... aqueles guardas que trabalham, que eles não se movimentam o dia inteiro, né? Fica como se fosse uma estátua. Né? Geralmente a gente vê isso em Brasília. Né? Como que eles são treinados para que muita gente não conseguiria passar o dia em silêncio, sem se mexer, né? Já muita gente não conseguiria trabalhar em outras certas funções. Né? Então a gente tem que entender que a gente pode interpretar e trabalhar as nossas emoções de uma forma diferente. Então não tem que reagir a tudo. Hoje, né, em época de rede social, de internet aí, disponibilizado para quase todo mundo,
A gente tem que entender que não é porque você viu algo que você não concorda que você tem que se envolver em uma briga. Você pode simplesmente deixar de lado, né? Você pode simplesmente falar, não concordo e está tudo certo. Porque se a gente for sempre entrar em briga, não vai dar muito certo. Quando a gente fala desse conceito, né, de inteligência emocional, é um conceito bem antigo, né? Porque desde quando existe emoção, desde quando existe, né? Existem as emoções também, mas um pesquisador chamado Daniel Goleman, ele que contextualizou e ele que trouxe de uma forma mais firme, né, esses conceitos. Então, como a gente fala que ele é o pai, né, da inteligência emocional. Só que sempre tem briga, né, de alguém falando quem antes, quem também pesquisava o assunto. E ele cita, e esse mesmo assunto é citado em outros livros também, na própria Lei do Triunfo, que a Vanessa comentou, ele cita duas situações interessantes que muitos de nós esquecemos. A nossa forma de ser mais ou menos emotivo, né? O fulano chora por tudo, o fulano não chora por nada, o fulano não tem emoção, né? Nada emociona aquela pessoa, ou aquela pessoa não pode nem ver propaganda que morre de chorar, né? Então, o que diferencia essas pessoas? Em muitas situações é a sua criação, como essa pessoa foi criada, né? Como essa pessoa foi educada. Isso é o que a gente chama da parte hereditária social. Ou seja, como foi a criação desse ser humano? O que ele ouviu durante a sua infância? O que ele aprendeu? O que ele recebeu, né, de informações? Isso é a parte social. Tem alguns autores que citam que alguns conceitos recebidos na infância, eles ficam tão enraizados que é bem difícil de mudar depois. É bem difícil depois de você reverter isso. Se torna uma crença limitante. Por exemplo, no Brasil, é bem difícil de entender como que alguns jovens aceitam ou decidem se tornar os homens-bomba, né? Vamos citar esse exemplo. Que as pessoas que explodem, né? Vão lá para a guerra já todo cheio de bomba no seu corpo. Em outros países, os jovens sentem que isso é uma honra ao morrer pela sua pátria. Então, eles doam a sua vida em relação para benefício da sua pátria. Eles foram educados para aquilo. Eles concordam com aquilo. A gente julga de acordo com a nossa percepção. Um exemplo bem polêmico, Bin Laden, né, que todo mundo, boa parte do mundo, né, criticou bastante tudo que foi feito, mas nas suas religiões, para muita gente, ele foi um herói. Então, para a gente, ele está errado, mas para um certo contexto, ele foi correto. Ele agiu de acordo com o que ele acreditava. Então, a gente precisa entender o que a gente quer, o que a gente acredita. Eu quero ter um bom emprego, eu quero cuidar da minha família, eu quero ganhar bem, eu quero ter paz. Mas se você xinga todo mundo, se você não gosta de ninguém, se você não consegue conviver sem brigar, se você não consegue se manter em emprego, como que você vai conseguir o que você quer? Então, o equilíbrio, né, conseguir lidar com essas emoções é um dos primeiros passos para a gente poder alcançar, né, o que a gente quer. Eu trabalho muito com a parte de inteligência emocional direcionada para quem vai fazer prova, para quem vai fazer concurso, ou mesmo para quem vai mudar de carreira, está em dúvida de qual profissão seguir. E o que a gente vê muitas vezes é que a pessoa está totalmente perdida, né, no contexto, ela não conseguiu ainda se conhecer e saber o que ela realmente quer. Então, a pessoa às vezes fala, vou fazer esse concurso, vai que eu passo. Não vai passar, né, gente? Vai que eu passo. Né? A pessoa não quer passar. Não vou fazer essa prova, não, é muito difícil essa prova. Ou seja, ou que a pessoa está mandando informação para o corpo dela, né? O seu organismo vai receber isso. Né? Então, se nem você acredita em você, vai ficar difícil. Né? Então, a gente precisa mudar, e é difícil, por quê? Eu falo muito isso para os alunos, e a maioria acha ruim eu falar. Muitos gostam de reclamar mesmo, virou meio que uma ocupação reclamar. Né? Ficou bonito com rede social, né? Semana de prova, todo mundo reclamando. Então, muita gente não quer evoluir em certa área. Porque se ele falar, não, peraí, eu vou mudar o meu pensamento, ele vai ter que começar a ter resultados. E às vezes a pessoa tem uma crença limitante, que a Sandra citou, a gente vai falar daqui a pouco, que não é para ela ter resultado. Então, se a pessoa está ali numa posição de vítima, como a Vanessa comentou,
Ah, não, eu moro longe, eu ando de ônibus, essa faculdade eu tenho gente rica, eu sou o único pobre, não sei o... Ou seja, a pessoa está lá na faculdade tendo a mesma oportunidade que os colegas, mas ela mesma se põe em uma posição inferior. Né? Então a gente precisa entender que como a gente lida com essas emoções vai influenciar diretamente os nossos resultados. Pouco do que a gente vai ter de resultados profissionalmente, pelo menos essa área, tem a ver com a nossa parte hereditária física. Por quê? Nessa parte física tem o nosso DNA, tem o tamanho que a gente, né, a altura que a gente vai ter, a questão de cor de pele, cor de cabelo, né, como a Vanessa comentou, metade do pai, metade da mãe, o que vem também, né, da parte dos antepassados. Ou seja, essa parte do DNA mesmo, isso aí não tem muito o que fazer, né? Essa parte do DNA é o que nós recebemos. Óbvio que já é conhecido que muita coisa estimula algum problema. Então, às vezes, a gente tem um gene, né, uma parte do DNA, que pode causar um problema, só que nem sempre esse problema vai existir. Então, de acordo com exposição ao sol, alimentação errada, remédio, né, você pode acabar estimulando o problema a acontecer. Mas o que mais tem efeito no nosso dia a dia é a nossa parte social. Né? Como a gente foi educado, como foi a nossa gestação, como foi a nossa infância. Né? A gente esquece disso, né? Quando a gente vem fazer alguns cursos, cara, nossa, mas tem a ver? Tem tudo a ver, né, gente? Porque desde quando você foi gerado, você recebe informação. Está lá no seu subconsciente. É interessante, né, quando o pessoal trabalha com essas terapias, com essas atividades, o tanto de informação que você recupera, que você não lembra mais, mas está lá, né? Está lá influenciando a sua vida. Então, isso é muito importante, né? Essa parte de você entender como foi a sua criação. Como a Vanessa comentou, está tudo certo, né? Está tudo, como a Sandra também sempre fala, é isso mesmo, mas a gente não precisa ficar reclamando, aceitar uma coisa, né, gente? Não fazer nada a respeito é outra. Então, uma coisa é entender e aceitar. Não, minha educação foi assim, está tudo certo. Mas, a partir de agora, eu vou trabalhar, né, para ter outro resultado. Como a Sandra antecipou, né, de acordo com essa parte hereditária, tanto a social, né, a nossa criação, a nossa educação, como a física, né, a questão do DNA em si, a gente vai ter a formação do nosso comportamento. É como se o nosso cérebro fosse, pensa uma secretaria ou uma biblioteca toda dividida em partes, né, em setores. É como se o nosso cérebro fosse dividido em várias partes, em vários compartimentos. E cada um desses compartimentos tem um nome. Então, no cérebro tem lá, né, vamos pensar no cérebro de cada um de nós, um compartimento sobre dinheiro, um compartimento sobre sucesso, um compartimento sobre família, e a nossa vida ela vai ter muito a ver com o que a gente acredita, com o que a gente tem de informação. O que é sucesso para você? Talvez não é a mesma coisa que o que é sucesso para mim, pode ser diferente. O que é família para você? Pode ser um contexto diferente. Muita gente considera o cachorro como filho. Já tem gente que acha um absurdo você falar que um cachorro pode ser chamado de filho de alguém. Já existem escolinhas para cães. Já existem festas, já tem buffet para aniversário. Né? Então, sim, algumas pessoas acham um absurdo, outras não. Outras acham que está tudo certo. Não só o cachorro, né? Gato também, outros animais também. Então, tem a ver com o que a pessoa recebeu de informação. Se você aprendeu que o cachorro é uma criação, que tem que dormir no quintal e comer resto de comida e fim, dificilmente você vai ter um cachorro dormindo na sua cama. Né? Dificilmente você vai ter esse cachorro como filho, né? Que você vai querer ir para o shopping, que hoje alguns podem, né? Ir para o supermercado e tudo mais. Então depende muito do que você recebeu de informação. Essas crenças que a gente fala, né, nos cursos de desenvolvimento pessoal, essas crenças limitantes, por que limitantes? Porque literalmente vai limitar o seu sucesso. Então, se você acredita que dinheiro é sujo, que dinheiro faz mal e que dinheiro não traz nada de bom, dificilmente você vai conseguir ganhar muito dinheiro. Se você acredita que todo mundo é falso, ninguém é de confiança, e você não pode confiar em ninguém, dificilmente você vai ter uma relação de confiança com alguém. Então é o que está em você, é o que a Vanessa comentou. O
que a gente rejeita, né, ou que a gente critica, pode observar que está alguma coisa aí piscando, né, em você, trazendo como se fosse um alerta mesmo, né? Então a gente precisa preocupar com isso. Quando a gente fala dessas crenças limitantes, vem os valores a partir dessa crença. Então, para algumas pessoas, a questão de acreditar, né, em fidelidade, por exemplo. Algumas pessoas acreditam e outras não. Então, baseado no que a pessoa acredita, ela vai conseguir ou não, né, ser fiel. Né? Então, não é desculpa para justificar certos atos, mas é entendendo que, né, sabendo disso, a gente pode trabalhar a respeito. E o nosso comportamento, por isso que eu falei que a gente não é tão livre como a gente pensa. O nosso comportamento, ele tem muito a ver com como a gente recebeu aquelas crenças. Então, por isso que, geralmente, o pessoal fala, você tem uma crença limitante em relação ao sucesso. Né? Você tem o não merecimento desse sucesso. Então, por isso que tem gente que trabalha, vai no emprego, assim que começa a dar certo, a pessoa faz alguma coisa e sai daquele emprego. Ou um relacionamento é a mesma coisa. Porque a pessoa acredita que o sucesso não é uma coisa boa, ou que não é para ela. Né? Tem alguma coisa ali travando essa pessoa. Né? Óbvio que se for algo muito sério, não vai ser só analisando ponto a ponto que a gente resolve isso. Né? Aí talvez algum tipo de terapia, algum tipo de acompanhamento, mas, no geral, a gente mesmo pode fazer exercícios, a gente mesmo pode trabalhar para entender, né, o que emocionalmente está nos atrapalhando. Em muitos estudos, agora científicos mesmo, da parte mais de carreira, da parte trabalhista, o pessoal percebeu que a parte intelectual, que na escola, no ensino, geralmente é tão estimulada, só essa parte não ajuda muito. Né? Só você saber fazer contas, saber ler, né? Ter uma boa apresentação e tudo mais, técnica, não resolve muito. Né? E a partir disso eles criaram um conceito também de quociente emocional. Por muito tempo só falavam do intelectual, tem até teste, né? Você faz um teste para saber o seu QI. Não QI de indica, né, gente? Não de indicação, QI de intelectualidade mesmo. Ah, eu tenho um QI alto. Einstein tinha um QI de tanto, não sei quem tinha um QI, o pessoal sempre fala isso. Mas, o que já foi percebido e é muito citado nos estudos lembra do pessoal melhor de nota da sua turma, aquela pessoa que só tirava 10, aquela pessoa que era ótima de nota. A maioria dessas pessoas, se não tiver uma boa inteligência emocional, a pessoa não deslancha. A pessoa não vai muito longe. Por quê? Se ela não souber se relacionar, se ela não souber lidar com as pessoas, a parte técnica não vai ser um diferencial. Se a gente for pensar bem em escola, em faculdade, em curso, é todo mundo bem homogêneo na parte técnica. Todo mundo. E outra coisa, a parte técnica é mais fácil de ensinar, né? Algumas coisas com poucas horas de aula você aprende. Né? Você lê um livro e aprende. A parte emocional a gente acabou de comentar, tem a ver com a infância, tem a ver com a gestação, tem a ver com a educação que você recebeu. Então você não muda. Tem gente que fala que não, diz isso essa pessoa, não tem o que fazer. Só que não é tão simples, não é tão fácil, porque é um exercício diário. Né? Então a parte intelectual, em muitas situações, ela não é mais tão valorizada. Muita gente já fala, a gente contrata pelo conjunto, mas quem decide mesmo é o emocional. Tem gente que fala, né, que contrata pelo intelectual e pelo emocional, mas o que decide a demissão é a falta do emocional. A nada escolheu por esse lado. Pela questão emocional. Porque intelectualmente, a questão de estudar, a questão de desempenho, quem é pai, quem já passou pelo processo de escola e tudo mais, sabe que na insistência, né, você consegue aumentar seus resultados. Emocionalmente, não. Por que dizem que educar filho talvez seja uma das coisas mais difíceis, né, do mundo? Porque não tem receita, né, não tem fórmula. Cada um é de um jeito. Né? Cada um interpreta de um jeito, cada gestação foi de um jeito. Né? Então, questão do filho mais velho, do meio, do mais novo, o pessoal tenta padronizar e não tem como, porque em cada casa é de um jeito. Né? Então, essa parte emocional acaba influenciando muito. E, como eu falei anteriormente, nós não somos muito treinados para isso.
né? Normalmente, se você pegar as matrizes, né, a grade curricular das faculdades, fala-se muito pouco sobre. Tirando os cursos específicos, né, psicologia, a parte da saúde em si, os alunos hoje eles são cobrados para ter desempenho, mas nada, né, não fala-se muito dessa saúde mental. Os problemas de saúde mental, como eu já falei, né, estão aumentando cada vez mais. Quando a gente fala dessa parte de desenvolvimento pessoal, né, eu sempre brinco, né, que uma das partes mais ruins de palestra de inteligência emocional é que a gente quer as respostas e a gente só traz perguntas, né? A gente traz muito mais questionamentos porque a resposta vai depender de cada um. Nesses cursos é muito falado da configuração de mente, né? O pessoal fala mindset, como a sua mente é configurada. Tem gente que é configurada na ingratidão, né? Que é configurada na questão de negativismo, de reclamar, de estar tudo ruim, de estar tudo péssimo. Já tem gente meio aéreo, né? Tá tudo bom, tá tudo lindo, mas a pessoa não está nem percebendo, né? Onde ela está. E o ideal seria a gente conseguir ver o lado bom de tudo. Entender que a gente domina, que a gente pode dominar a reação. Não existe alguém te passar raiva. Não existe alguém magoar você. Alguém fala, nossa, lógico que existe. Tá, né? A gente entendendo que a gente erra muito mais do que acerta, existe. Mas olha só, o fulano me decepcionou, né? O fulano talvez ofereceu só o que ele tinha para oferecer, talvez não seria diferente. Você que esperou alguma coisa diferente. Então quem está errado? Então se a gente for analisar, nós estamos errados. Né? Pessoas ficam casadas 20, 30 anos, depois vão brigar na justiça, né? Viram inimigos mortais, porque não conhecia a fundo a outra pessoa, ou tinha um certo interesse, depois não teve mais. Né? Então a gente tem que entender que cada um literalmente responde por si, e a gente tem que esquecer, né, de tentar dominar o outro, porque é o primeiro passo para sofrer. Né? Porque se a gente olha só, se a gente não consegue dominar as nossas emoções, lembra lá do slide da onça e do leão? Se entra um leão aqui agora correndo, dificilmente alguém vai conseguir ficar quieto, né? Ficar parado. Né? Óbvio que como é meio absurdo, ninguém nem preocupa. Mas se fosse alguém falar, tem um escorpião, tem uma barata, tem uma mosca. Alguém fala, opa, será? Para quem tem medo, né? Porque já é algo mais real para nós aqui. Né? Muita gente quando viaja quer tirar foto, aqueles leões, né, em zoológico, não sei o quê. Aí já fica, será que é manso? Será que não é? Então, se a gente não consegue dominar as nossas emoções facilmente, como que a gente quer dominar o outro? Como que a gente quer que o nosso chefe seja como a gente quer? Como que a gente quer que as pessoas que a gente convive sejam como a gente quer? A Vanessa tem um exemplo muito bom, questão de alunos. Toda turma nova a gente é presenteado, né, com algumas peças muito especiais, né, que vem para testar quase que a nossa existência. Né? Você pensa, meu Deus, né? O que eu fiz para atrair essa pessoa? Em muitas situações, quando você conhece a pessoa depois, você vê que não era nada daquilo que você pensou no início. Muitas pessoas estão... A gente brinca que é a síndrome do cachorro machucado. Um cachorro machucado, se você for encostar nele, mesmo que para ajudar, ele vai te morder. Ele vai rosnar e não aceita encostar nele. Tem pessoa que é assim. Né? Tem pessoa que precisa de ajuda, que está precisando, mas você chega perto, você leva uma patada, uma resposta. Né? Então, a gente tem que entender isso e ser honesto. Se a gente não controla facilmente nem as nossas emoções, como que a gente quer dominar as dos outros? Né? Então, a gente tem que ser um pouco mais humilde em relação a isso. E lembrar que, como a gente pensa, a nossa mentalidade, isso a gente pode trabalhar todo dia. A Vanessa tem uma boa tarefa, reclamar menos, fofocar menos, né? Não falar mal dos outros, não criticar. Nossa, como a pessoa está gorda. E o que você tem a ver com isso? Né? O que muda na sua vida? Né? Nossa, o fulano vai fazer outra faculdade. Nossa, mas, meu Deus, a pessoa vai ter filho. Não, casou para quê? O que a gente tem a ver com isso? Né? A gente nem sabe se a pessoa não quer ter, não pode, está tentando, que não cabe a gente resolver, né? A pessoa que resolveu lá. Então a gente tem muito essa mania. E, isso aí já é sabido por todo mundo, quando a gente põe um foco demais na vida do outro, é porque a nossa vida não está tão boa, né? Nossa vida não está tão interessante. Porque se tivesse,
a gente não tem nem tempo, né, de ficar olhando dos outros. E quando a gente olha dos outros, a gente esquece a nossa, né? É como se a gente ficasse, a minha, né, não vou comentar. Pessoal, não é possível a gente ficar assim, vou mudar meu DNA, vou mudar o meu cérebro, não. Né? As nossas conexões, a questão de você pôr o dedo no fogo e queimar, vai queimar de todo jeito, né? A questão de você aprender a respirar, ou seja, certas coisas que vai contra a sua biologia não vai dar certo. Né? Eu vou mergulhar, vou mentalizar que vou ficar 10 minutos embaixo d'água, sem nenhum equipamento. Não, né? Então tudo que vai contra, vou cortar meu braço, mas não vai sangrar. Não, né? Então o que vai contra a nossa biologia não vai dar muito certo. O que dá certo é o que a Vanessa falou no final da apresentação dela. A gente trabalhar diariamente, a gente fazer exercícios. Então, eu vou entender, o meu chefe passa muita raiva. Põe no papel, por que a gente passa raiva? O que acontece? É porque eu chego atrasado. Bom, aí, né, já tem a sua parte que você tem que mudar. Não, porque ele exige demais de mim. Mas você está fazendo o necessário? Existe outro emprego para você? Existe outra possibilidade ou esse emprego é o único do mundo? Porque se você cria uma guerra com um chefe do local que você frequenta todo dia, você não é muito esperto, né? Você está criando um inferno, literalmente, uma situação bem ruim para a sua vida. Então é um exercício diário. Nossa, eu odeio esse professor. Qual a chance de você, perante tudo que é conhecido, mudar o professor durante o semestre vigente? A não ser que aconteça algo bem grave, a chance é muito baixa. Então, melhor aceitar, conformar, estudar, passar na matéria, que é melhor para todo mundo. Né? Mas não, vai ficar lá, né? Eu odeio a minha turma. Bom, tem como mudar de turma? Tem, então muda. Tem como mudar? Não. Bom, então ou você aceita essa turma, ou muda de faculdade. Porque você está criando uma situação com alto sofrimento desnecessário. Então, a gente precisa entender, mas vai dar trabalho, aí volta para reclamar, né? Ou seja, então fica quieto lá e evita reclamar. Porque reclamar, igual o pessoal, a Vanessa falou das palavras, você está clamando em dobro, né? Você está trazendo de novo aquilo que é ruim. Então eu vou ter que aceitar tudo? Não, né, gente? Não é aceitar tudo. Mas se você for discutir por tudo, você não vai viver, né? Você vai ficar só em guerra. Muito se fala da questão emocional, da questão intelectual, né? Na verdade está muito mais relacionado ao cérebro, né, do que o coração em si, mas o que a gente tem que entender é que precisa de um equilíbrio, nem só a emoção demais, nem só a razão demais. E por mais que o pessoal da medicina, da psicologia, da psiquiatria já tentou estudar os lados do cérebro, eu sou mais racional, eu sou mais intelectual, todo mundo tem os dois lados, né, gente? Todo mundo tem as questões, com raríssimas exceções aí de acidente ou de problemas de saúde, todo mundo tem a parte emocional e a parte racional. E elas se misturam. Né? Então, por isso que algumas pessoas são racionais para algumas coisas, menos racionais para outras, né? E a gente pode trabalhar para mudar isso. Né? O ideal é que essa questão, tanto emocional como racional, esteja em equilíbrio. Já para a gente ir para a parte final mesmo, né, finalizar o nosso assunto, no livro, né, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, como eu falo, ele é conhecido como o pai da inteligência emocional, ele pontua alguns itens, né, geralmente ele pontua 4 a 5 itens, que seriam os pilares para a gente poder ter essa inteligência emocional trabalhada. Óbvio que não é regra, né, não é uma lei, mas são os quesitos mais, assim, importantes dentro desse contexto. Né? Vou pôr no outro slide, está mais fácil para todo mundo ver. A primeira questão que ele cita muito bem, e acho que todo mundo que já fez algum curso de autodesenvolvimento, né, de desenvolvimento pessoal, já ouviu falar, é o autoconhecimento. O que me passa raiva? Né? O que me irrita? Né? Quais são as pessoas que eu gosto? Quais são as pessoas que eu não gosto? O que eu gosto em mim? O que eu não gosto em mim? E aí é o que a Vanessa falou, isso não é fácil de fazer, porque não é o que a sua mãe não gosta, não é o que dizem para você, é você perguntando para você. O que eu não gosto em mim? Eu não gosto disso. Porque dizem não, então já está errado. Né? Então, o que você não gosta em você.
E aí, como o pessoal diz, às vezes dói você analisar friamente, porque algumas coisas não dá para mudar. Nossa, eu estou muito gordo, então dá para emagrecer. Nossa, eu queria crescer, mas quantos anos você tem? 25, 28, então não dá mais, né? Pra crescer mesmo a altura não vai ter como mais. Então, algumas coisas, eu tenho, né, meu nariz é muito grande, não gosto dele. Bom, se tirando a exceção de cirurgia plástica, também não tem o que fazer. Então, algumas coisas, pensando fisicamente, a gente ou vai ter que aceitar, ou vai ter que trabalhar para mudar. Se não tiver como mudar, a gente vai ter que aceitar. O que a gente ganha praticamente nos mutilando ao não aceitar certas coisas? Eu sou muito burro, não gosto disso. Bom, isso é fácil de resolver. Ninguém é muito burro porque quer, se quiser mudar, não vai mais, né? Se achar burro. É só estudar, é só correr atrás. E aí vem uma questão importante. Como estudar? Né? Muita gente estuda de forma errada, muita gente aprendeu que o estudo é quantidade e não é qualidade, né? Então não adianta você, eu passo noites estudando, tomo café, tomo refrigerante, energético, realmente está tudo errado, né? Você está agredindo o seu corpo, como é que você quer aprender dessa forma? Né? Então esse autoconhecimento é extremamente importante. Gente, ponha no papel. Nós não estamos ainda na época de sumir com o papel. O pessoal mais jovem talvez vai dizer que sim, mas não estamos. Né? Então, ponha no papel, é como se o nosso cérebro não entendesse quando a gente só fica pensando. Quantas coisas a gente pensa, depois, nossa, como que é mesmo aquilo? Né? A gente esquece. Então, não lembra mesmo. Então, ponha no papel para aquilo tomar forma. De preferência, anota. Eu não gosto, né? Estou muito branco. Existe a possibilidade de tomar sol para mudar isso? Né? Quer emagrecer, quer fazer... Então, coloque no papel que você não gosta em você. Né? Eu não gosto, que eu sou muito sem paciência. Então, o que você pode mudar em relação a isso? Né? Então, esse autoconhecimento é extremamente importante. Já sei, vou perguntar aos meus colegas, né? Perguntar à minha família. Não, ele não é autoconhecimento mais, né, gente? As pessoas não vão ser totalmente honestas com você. Algumas vão ser muito boazinhas, não adianta, não te ajuda. E algumas vão ser muito más, né? Algumas vão aproveitar para falar, você quer saber mesmo qual é o seu problema? E vai descarregar o problema dele em você. Então não adianta. Autoconhecimento, mas eu tenho dificuldade. Né? Então trabalha essa questão individual. Muita gente só vai conseguir na terapia, fazendo curso, meditando. Ou seja, tem N caminhos. Mas comece com você. Comece entendendo as suas emoções. Tem gente que no trânsito quase surta. Né? Quase voa, quase briga com todo mundo, né? Não tem paciência para nada. Já tem gente que é calmo, né? Então, primeiro passo é conhecer essas emoções, né? O autoconhecimento. O segundo passo é gerenciar essas emoções, porque uma coisa é saber assim, nossa, tudo me irrita, né? Se eu ver alguém balançando a perna, me irrita. Se eu ver alguém cochichando, me irrita. Tá, mas você vai sair brigando com todo mundo que estiver balançando a perna ou estiver cochichando, vai brigar todo dia, o dia inteiro. Então, o que você vai fazer a respeito disso? A pessoa comendo de boca aberta me irrita. Tá, mas ele está no shopping, então alguém comendo de boca aberta, vai lá conversar com a pessoa? Não diz respeito a você, não olha para a pessoa, você está longe, muda de lugar. Então, tem muito mais a ver com a gente, né, do que com o outro. E a gente sempre põe a culpa no outro. Nossa, como a pessoa é ridícula. Como a pessoa se veste mal, como a pessoa não tem bom senso. Gente, que erro. Na verdade, nós que estamos errados, né? De julgar, a gente não conhece a pessoa, a gente não sabe o contexto da vida dela. A gente não sabe o que tem a ver com a vida dela. Né? Então, esse gerenciamento, né, das emoções é extremamente importante. A gente precisa fazer exercício, nem que seja o que a Vanessa falou. Bom, não vou discutir, vou deixar a pessoa falar e não vou retrucar. Não vou falar. Aí, às vezes, a gente consegue, às vezes não, né? Você vai no local, a pessoa está falando, você fala, não, vou ficar calado, vou ficar calado, vou ficar calado. Quando você vê, você está lá falando. Né? Então, é exercício, isso é diário. Né? A gente não... As pessoas que têm boa capacidade de gerenciar suas emoções, hoje tem até curso, né, de gerenciamento de crise e tudo mais, são pessoas que não quer dizer que elas não sentem a emoção. Simplesmente elas conseguem controlar. Quem lembra daquele professor lá de educação física, do time de futebol, que conseguiu manter os alunos vivos em uma caverna,
né, que inundou, e ficaram todas as crianças, adolescentes também, na caverna, e todos morreram afogados, sem oxigênio. Ele conseguiu manter as crianças e adolescentes vivos por 10, 12, 14 dias, até conseguir ter o resgate. E o resgate foi com essas crianças, a princípio, né, sedadas e tudo mais, para conseguir tirar eles de uma caverna lá que tinha inundado. Então, olha o controle emocional dessa pessoa, né? Olha o controle emocional de conseguir ficar dias e dias, sendo que a chance muito alta ali era deles morrerem, né? Todos. Então, a primeira questão é autoconhecimento, depois, conhecendo essas emoções, como que a gente gerencia essas emoções, depois a questão de empatia, né? De se colocar no local do outro, de pensar no que o outro, né, a princípio, sente, ou seja, a pessoa irrita você, a pessoa não consegue trabalhar em equipe, a pessoa é ruim de serviço, a pessoa, você já parou para pensar um pouco no que a pessoa sente, no que ela passa, no contexto daquela pessoa, em vez de você ficar julgando, nosso fulano só chega atrasado, atrasa meu serviço todo. Já parou para pensar onde a pessoa mora, como ela vai para esse serviço? Então, a questão de empatia, né? A questão de consciência social, né? De você pensar no outro. Né? A questão de motivação também. Muita gente entende as suas emoções, consegue, né, controlar, mas não tem motivação para nada. Ah, você gosta do seu emprego? Ah, não sei. Ah, você gosta do seu relacionamento? Ah, tanto faz. Ah, você quer mudar? Não. Ou seja, a pessoa não tem motivação para nada, ela não encontrou motivação. Outra coisa que anda muito junto com o autoconhecimento, que é muito falado, é a questão do propósito. Qual é o seu propósito? Né? Qual o motivo da sua existência? O que você quer fazer? Né? Você quer deixar o que de contribuição para as pessoas? Ah, não tem nem ideia. Então pensa a respeito disso. Qual seria o emprego dos sonhos? Se eu pudesse escolher um emprego, não precisasse de dinheiro. Se eu tivesse a sua conta do banco explodida de tanto dinheiro pro resto da vida. Você queria trabalhar com o quê? Né? Ou você queria não fazer nada? Não fazer nada, não sei se ia ser produtivo, né? Mas se você ia conseguir, né? Sem produzir nada. Obviamente não ia ser produtivo. Mas o que você pretende fazer? Qual o motivo da sua existência? Se você não tem nem noção disso, complica muito. É o que eu fico bem triste em ver nas faculdades, o tanto de aluno que escolhe a profissão sem saber, escolheu. Ah, vou fazer isso mesmo. Ou seja, vai moldar a vida dela sem nenhum critério. Porque tem diferença fazer o curso X ou Y? Tem, totalmente. Né? E a gente precisa pensar nisso e a gente precisa falar sobre isso. Não é errado fazer um curso, fazer 2, fazer 3, mudar 1, mudar 2, está tudo certo. Mas fazer um que você não tem nem ideia para que serve, ficar infeliz a vida inteira, gente, vai fazer mal. Para você e para quem estiver ao seu redor, né? Também. E a questão, para a gente finalizar, de relacionamento com as outras pessoas, que a empatia é pensar no outro, né? É se colocar no lugar do outro. Já esse relacionamento entre as pessoas é como você se relaciona com o outro. Porque quando fala, não, eu tenho empatia, eu sei o que é, se pôr no lugar do outro, eu sempre penso no outro, mas maltrata todo mundo, não olha para ninguém, não conversa com as pessoas, ou seja, você não se relaciona. E é um dos critérios mais importantes da inteligência emocional, pensando em acompanhamento de carreira, né, ou de profissão. Se você não consegue se relacionar, como que você vai se manter em emprego? Como que você vai se relacionar com os colegas? Né? Como que você vai manter mesmo a sua produtividade? Então você precisa aprender a lidar com os outros. Não é ser amigo de todo mundo. Não, tem que ser amigo de todo mundo. Eu sou tímido, eu sou introspectivo. Não é isso. É você respeitar o outro e aprender a conviver. Se a gente for pensar hoje, pensando no futebol e política, né? Quase todo o problema, né? Inclusive crimes, né? De homicídio e tudo mais, tem a ver com você não respeitar o outro. Tem a ver com você não concordar com a opinião do outro. Ah, mas eu odeio o ex-presidente. Eu odeio o atual. Gente, não importa a sua opinião sobre aquele contexto. Você tem que respeitá-lo, assim como você tem que ser respeitado também. Né? Então, a princípio, a gente cria problemas por não saber se relacionar.
E a gente deu o exemplo aqui da questão futebol, política, mas a gente faz isso no dia a dia, a gente faz isso em família. Eu não aceito meu filho, eu não aceito meu pai, eu não aceito minha mãe. Ou seja, será que a sua vida vai evoluir dessa forma? Será que você vai conseguir prosperar se você não aceita nem o seu contexto, nem o seu universo, como a Vanessa falou? Se você não é grato ao que acontece na sua vida, será que o seu caminho vai, de certa forma, abrir? E a gente nem está falando de energia em si, né, que tem em tudo. A gente está falando da questão científica mesmo. Pega a vida de alguém que só reclama. Né? Eu sempre falo para os meninos assim na faculdade. A pessoa formou e não conseguiu nenhum emprego. Né? Ela só tentou, mas nunca deu certo. Então ela conseguiu um emprego, mas logo perdia esse emprego. Começa a observar como essa pessoa se comporta. Começa a observar o relacionamento dessa pessoa com o restante dos colegas. Agora, olha alguém que geralmente se destaca e consegue, né, evoluir melhor profissionalmente. Na maioria das vezes, tem empatia, tem um bom relacionamento pessoal, a pessoa se conhece bem, né, é grato pelas situações que passa. Né? Muita gente não se conhece. Como que você quer exigir que você ganhe uma vaga em que você, por exemplo, tem que se destacar, se você não conhece seus pontos fortes ou pontos fracos? Esse trem de inteligência emocional é ladainha. Gente, os vendedores estudam isso e fazem, né, a gente comprar coisas que a gente não quer, porque eles conhecem a forma de atingir a gente. Né? Você vê aquela propaganda, nossa, como eu estava precisando disso. Você nem sabia que aquilo existia. Como é que estava precisando de algo, você nem sabia que existia. Ou a famosa promoção. Tá de promoção, às vezes eles subiram o preço. Só de falar que está de promoção, dispara um gatilho e fala, nossa, não posso perder. Ou então fala, vai ter, vou dar um curso amanhã, mas está acabando as vagas. Corre. Fala, nossa, preciso correr. Né? Então, o pessoal usa a inteligência emocional, está tudo certo usar, né, gente? Para se beneficiar profissionalmente, para evoluir profissionalmente, e muitos de nós não querem usar para benefício próprio também. Então a gente precisa entender que é algo bom para tudo, né? Para a questão pessoal, para a questão profissional, questão familiar, né? A gente precisa aprender a usar ela da melhor forma possível. Como eu falei, né? O livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman é o mais conhecido, mas tem vários outros também, né? E a gente precisa buscar caminhos, né? Para quem só quer mesmo evoluir dentro do seu contexto familiar, profissional, talvez algumas leituras já resolvam. Mas para quem talvez tenha mais, né, coisas para resolver, digamos assim, traumas, né? Não posso nem ver a pessoa que eu passo mal. Ou não frequento tal lugar, ou seja, você está se punindo porque você não consegue controlar as suas emoções. Então, quem está perdendo você, às vezes a pessoa nem lembra que você existe. Às vezes a pessoa nem sabe seu nome. Mas você está lá, eu não gosto daquela pessoa, porque a pessoa fez isso. Será que fez mesmo? A gente sempre ouve alguma história, né? A fulana roubou o marido da outra. Será que é assim? Será que existe de alguém roubar outra pessoa da outra? Então, a gente precisa entender que nós estamos mais no domínio do que o outro. Como a gente vai entender, né? Como a gente vai receber a informação e trabalhar com ela, isso é nosso. É fácil? Não. Amanhã cedo a gente vai ter esquecido a maioria das coisas que nós ouvimos. Mas a gente precisa forçar. A gente precisa trabalhar para conseguir prosperidade, né? Seja financeira, familiar, profissional, né? Na vida de uma forma geral. Pessoal, era isso que a gente tinha para trazer para vocês, eu e a Vanessa, né? Como ela já falou sobre gratidão. Quem tiver alguma dúvida, alguma consideração, né? Como a Vanessa falou, ela é da parte do trabalho com artesanato, está aqui os nossos contatos. Eu sou professor universitário, né? Sou médico veterinário, e a gente também trabalha com essa parte de desenvolvimento pessoal, né? A gente faz o curso de Master Coach, né? Foi lá que a gente se conheceu, né? A gente fica à disposição de vocês, quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser conversar a respeito, né? Só nos procurar. Muito obrigado. E eu só quero finalizar, agradecer mais uma vez a presença de cada um aqui. E vocês, meus lindinhos do canal aí do YouTube do Artesanato Colorido, vi que tiveram algumas
questões, algumas perguntas. Hoje não vai dar para resolver, para responder, mas amanhã eu vou ler uma por uma e eu respondo vocês aí como eu sempre tenho feito. Então, agradeço a vocês também por terem estado aí conosco, pela paciência de vocês. Espero que nós possamos ter agregado alguma coisa na vida de vocês. E eu quero convidar vocês, e quero convidar a Sandra também, que a Sandra, na segunda-feira, vai fazer uma palestra, terça-feira, desculpa, na terça-feira ela vai fazer uma palestra aqui também, e eu vou passar a palavra para ela, e desde já, gratidão a cada um de vocês. Gente, que palestra maravilhosa. Uma salva de palmas para a Vanessa e para o Oswaldo. Pessoal, vocês que estão aqui, eu quero fazer um convite especial para vocês. Nós aqui do Instituto Renascer Saúde estamos oferecendo um workshop no dia 5 de agosto para você atingir o seu objetivo. Vai ser as 6 técnicas para atingir o objetivo. Essas técnicas são poderosíssimas. E com a Marta Franco, viu, gente? Imagina, 4 horas com a Marta Franco. Então vai ser maravilhoso. E nós estamos aqui esperando as inscrições de vocês. Vocês também no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, vão nos acompanhando e nos procure informações e venha fazer a sua inscrição. Essas técnicas para atingir o objetivo, eu quero só deixar uma pergunta para vocês que estão aqui e para vocês que estão aí nas redes sociais. Você já sabe qual é o seu objetivo? Feche seus olhos. Imagine. Você consegue visualizar nesse momento? Se não, venha fazer as 6 técnicas. Você vai descobrir na prática como alcançar o seu objetivo. Gente, muito obrigada a todos. Quero agradecer mais uma vez a Vanessa e o Oswaldo. E nós aqui no Instituto Renascer Saúde estamos sempre aqui, de corações conectados.